Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil aqui do curso da UAB do GETUSP, e a aula de hoje é sobre o mútuo. Muito bem, a gente falou da última aula sobre o comodato e a característica mais relevante dele, aliás, duas características bem relevantes do comodato e que o diferenciavam do mútuo, é que ele era um empréstimo gratuito e também que ele era um contrato celebrado sobre um objeto que era não fungível, ou seja, que não tinha igual, que era único, etc. Agora a gente vai falar do mútuo, que é um instituto bastante parecido. Qual que é o ponto de contato deles? Ambos versam sobre empréstimos, ok? Mas, no caso do mútuo, a gente está falando em coisa fungível, ou seja, é aquela que pode ser substituída, que aceita essa substituição. Então veja, quando você entrega uma coisa em mútuo, essa coisa lhe poderá ser restituída por outra diversa, desde que seja do mesmo gênero, da mesma qualidade e na mesma quantidade que foi emprestado, no caso, no início do contrato. Então veja a diferença em relação ao comodato. Lá você empresta uma coisa única e a obrigação do comodatário é de te restituir aquilo que você emprestou. No caso do mútuo, diferentemente, você entrega algo fungível, ou seja, que é passível de substituição. Então, vamos supor aqui um exemplo também esdrúxulo só para fins didáticos. Se você empresta 3 maçãs, por exemplo, em mútuo, essa pessoa pode te restituir outras 3 maçãs. É até preferível, né, que te restitua outra, desde que observe essas características. Tem que ser um objeto da mesma qualidade, da mesma quantidade e que seja, obviamente, do mesmo gênero. Então, no caso do mútuo, o que vai ocorrer é uma verdadeira transferência do domínio daquela coisa Aí vamos falar dos personagens, né? A gente tem o mutuante, que é quem empresta, e o mutuário, que é aquele que recebe. Então, no caso, há uma transferência de domínio do mutuante para o mutuário. Existe uma previsão do Código Civil sobre a celebração de contrato de mútuo com o menor e sem autorização daquele que possui a guarda legal sobre esse menor. Bem, nessa hipótese, o que a legislação vai falar? Não haverá como se reaver do mutuário, nem de seus fiadores, aquilo que foi o objeto do contrato do mútuo, ok? Mas a legislação vai trazer exceções, e elas são 5. E isso é texto da lei, então também é interessante que se anote e que se saiba exatamente essa previsão legal. Primeira de todas, se a pessoa de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo ou ratificar posteriormente. Então veja, aqui que é a hipótese? Tem lá o mutuário, né, que é um menor, celebrou o contrato, então isso em regra geraria aquela consequência legal. Mas aí, posteriormente, vem a pessoa que tem a guarda legal e ratifica, ou seja, confirma aquele contrato, e aí, a partir de então, ele passa a ser um contrato de mútuo como outro qualquer. A segunda hipótese é a seguinte: se o menor, estando ausente essa pessoa, se viu obrigado a contrair um empréstimo para os seus alimentos habituais. Então aqui, veja, é uma hipótese que a legislação vai fazer de uma situação extrema. A pessoa estava sem aquele que lhe possuía a guarda legal e precisou contrair um empréstimo para realizar o seu mínimo vital, ou seja, qual é o termo da lei? Alimentos, para possuir os alimentos habituais, certo? Então, essa é uma previsão normativa que vai valorar, né, certos elementos jurídicos e vai entender que é preferível, né, e aí não há o que se punir o mutuante, no caso que ele efetivamente, né, concedeu algo tão importante para o mutuário naquele momento, ok? A terceira hipótese ela é a seguinte: se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho, mas em tal caso a execução do credor não lhes poderá ultrapassar as forças. Então veja, aqui o menor ele contraiu o empréstimo, mas está ali tudo relacionado àquilo que ele conquistou com o seu próprio trabalho,
Então a legislação vai autorizar com uma ressalva: não lhe poderá ultrapassar as forças, ou seja, não pode exigir mais do que efetivamente esse menor recebe, ok? 4. Se o empréstimo reverteu em benefício do menor. Então, efetivamente, aqui no caso, né, a gente tem bem claro, né, qual que é a intenção do ordenamento quando conseguiu prever essa hipótese. É a proteção do menor, é para evitar que ele seja lesado pelo mutuante, né? Então a gente vai ver que as hipóteses de exceção, elas são sempre lógicas nesse sentido, e essa não deixa de seguir esse caminho. Então ela vai dizer que se o empréstimo ele beneficiou o menor, também não faz sentido prejudicar o mutuante que celebrou esse contrato. E a última hipótese, ela é a seguinte: se o menor obteve o empréstimo maliciosamente. Então aqui também, evidentemente, não tem como o legislador, não tem como o ordenamento querer punir o mutuante se ele foi vítima, em verdade, do menor. Se o menor agiu maliciosamente, efetivamente sabendo que por ser, por exemplo, um menor, então ele poderia ficar com a coisa e não poderia ser exigido aquilo nesse contrato de mútuo, ok? Vamos lá. E se o mutuário ele sofrer uma alteração em sua situação econômica? Nesse caso, o mutuante pode exigir uma garantia. Garantia do quê? De que o mutuário, no momento certo, vai ser capaz de restituir a coisa, né? Não a coisa em si, mas algo do mesmo gênero, na mesma quantidade de qualidade ao qual ele havia emprestado, ok? E se o mútuo tiver fins econômicos? Muito bem, nessa hipótese vão ser presumidos os juros. Por quê? Porque se tem fim financeiro, a gente já sabe, né, que os juros ele tem essa função remuneratória ou indenizatória em relação ao tempo que aquele dinheiro não esteve à disposição de quem emprestou. Então, se o mútuo, né, que é um contrato que não precisa ser gratuito, que ele é oneroso, ele pode ser oneroso, então os juros serão presumidos, ok? Em relação ao prazo, bem, aí o artigo 592 vai nos trazer as respostas e ele vai dizer o seguinte: não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo como para a semeadura. A segunda hipótese vai dizer de 30 dias, pelo menos, se for de dinheiro. E a terceira, de espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa fungível. Então veja, a princípio, a legislação vai dizer que a vontade das partes é o primeiro critério. E não sendo possível, aí ela vai destrinchar 3 hipóteses normativas para preencher este vácuo na vontade das partes, ok? Bem, agora a gente vai falar de uma outra modalidade de contrato, que é a prestação de serviço. Nessa modalidade de contrato, uma pessoa física ou jurídica, ela vai se comprometer a realizar um serviço em favor de outra. É muito importante aqui a gente primeiro traçar uma distinção com relação ao, número 1, contrato de emprego. Você vai falar, a prestação de serviço é relação de emprego, não é? É uma coisa muito cinza, vamos dizer assim, né? Mas existem elementos de uma relação empregatícia que não estão presentes aqui, tá? Primeiro de tudo, o contrato de trabalho ele é celebrado justamente com uma pessoa física. Ademais, os elementos que caracterizam uma relação trabalhista e que a gente pode destacar são subordinação, remuneração, pessoalidade e prestação de serviço de caráter não eventual. Então veja que esses elementos eles não persistem aqui no contrato de prestação de serviço e que, portanto, né, a gente pode diferenciar do contrato de emprego justamente por isso, porque não se constitui em vínculo empregatício, ok? Outra distinção é em relação ao contrato de empreitada. Qual que é a maior distinção? O contrato de empreitada é o próximo que a gente fala, mas só para adiantar um pouco também para não ficar esse vácuo na explicação. O contrato de empreitada é aquele em que já há um objetivo definido, um resultado específico, certo? Você contrata para uma obra, então você não contrata para que haja uma prestação de serviço continuada, etc. Então, essa é a principal diferença que a gente pode traçar entre o contrato de prestação de serviço e o contrato de empreitada, ok? É muito importante ter claro a distinção entre esses conteúdos, entre essas espécies, uma de relação de emprego e a outra uma outra espécie contratual. Quais são as características do contrato de prestação de serviço? Aqui eu só vou citar porque a gente já falou bastante lá na teoria geral dos contratos e a gente já falou bastante também
quando a gente estava falando nas espécies dos contratos. O contrato de prestação de serviço ele é bilateral, ele é oneroso, ele é comutativo, ele não é solene e ele é personalíssimo, ok? Existe uma hipótese bastante interessante que é trazida pelo artigo 605 que vai dizer o seguinte: nem aquele a quem os serviços são prestados poderá transferir a outrem o direito aos serviços ajustados, nem o prestador de serviços, sem aprazimento da outra parte, dar substituto que os prestes. Então, essa é justamente essa característica do personalíssimo. Quando você fixa o contrato de prestação de serviço, você fixa com alguém. Então, é justamente essa pessoa, salvo que a outra parte concorde, que deverá prestar aqueles serviços. Vai ser prestação de toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial e mediante uma remuneração. Essa questão é também importante para a gente perceber que esse objeto ele pode ser genérico ou específico, que essa prestação ela pode ser genérica ou pode ser específica. É importante também ter claro isso. Ou você pode designar para uma prestação que seja genérica ou para algo específico, mas que ainda assim não se confunde com um contrato de empreitada, ok? Existe um prazo máximo para que o contrato de prestação de serviço ele seja prestado, ok? E esse prazo que a norma vai trazer, ele é de 4 anos. Ele pode ser encerrado antes, mas tem ali um condicionamento que a lei vai dar, que é o aviso, e ela vai dizer as hipóteses que esse aviso pode ocorrer. Então, primeiro vamos ao artigo 599. Ele vai dizer: não havendo prazo estipulado, nem se podendo inferir da natureza do contrato ou do costume do lugar, qualquer das partes a seu arbítrio, mediante aviso prévio, pode resolver o contrato. Então veja, primeira hipótese normativa, prazo estipulado. Então você diz que o contrato vai ter duração de 2 anos, você estipulou um prazo para ele. Então veja que mais uma vez aqui no âmbito dos direitos patrimoniais disponíveis, a manifestação, o acordo de vontade, ele prevalece na maior parte das hipóteses, em regra, a prioristicamente, em detrimento das determinações legais. Quando também não se puder... Então veja, ele está falando aqui das hipóteses que cabem os avisos. Então ele vai dizer também, quando não se puder inferir isso da natureza do contrato. Então imagine que você realizou um contrato e ali está muito claro que o momento que vai encerrar o contrato, então imagine que você celebrou um contrato e que ficou muito claro pela natureza, pela forma como aquele contrato foi feito, que encerrada determinada prestação, obrigação, etc., o contrato também estará encerrado. Então, pela própria natureza se infere, também não é necessário o aviso. Outra hipótese, ou do costume do lugar, né? Então veja, essa ressalva que o código faz, né? Porque o código traz uma previsão bastante genérica e bastante aberta, então necessário que ele faça essa ressalva e permita essa amplitude, que na verdade é para as partes e também para um juiz, eventualmente, quando for analisar uma situação concreta. E aí ele vai depois normativar essa questão do aviso, sabe? Porque ele vai falar assim, olha, qualquer parte, mediante um aviso prévio, pode se desobrigar da prestação de serviço, mas, primeiro, com antecedência de 8 dias, se o salário se houver fixado por tempo de 1 mês ou mais. Com antecipação de 4 dias, se o salário estiver ajustado por semana ou quinzena, ou de véspera, quando se estiver contratado por menos de 7 dias. Então, a depender da hipótese que você estiver, você vai ter um determinado prazo mínimo que você vai ter que previamente avisar a pessoa de que você está desfazendo o contrato, ok? Ademais, é importante dizer que o prazo não vai contar do contrato no momento em que não houve a prestação do serviço por culpa daquele que deixou de servir. Então, no momento em que se deixou de servir, por culpa daquele que deixou de servir, o prazo do contrato não vai contar, é a inteligência que a gente extrai do artigo 600 do Código Civil. Ademais, é necessário que haja uma remuneração, e essa remuneração pode ser imposta pela vontade das partes, ou se não houver isso, por um critério fixado pelo juiz. E uma coisa importante, competência para dirimir conflitos relacionados à prestação de serviços é da Justiça do Trabalho, ok? Tem uma súmula que eu gostaria de destacar para vocês, que é muito importante, súmula do STJ, súmula 363, e que vai dizer que, então veja, casos relacionados à prestação de serviço, competência da Justiça do Trabalho.
casos em que houver cobrança ajuizada por profissional liberal contra seu cliente, não veja uma hipótese específica, a competência da justiça estadual, tá? Então fica só essa ressalva. Por fim, cumpre falar sobre a extinção do contrato. O contrato de prestação de serviço se encerra. Morte das partes. Por quê? A gente viu que é um contrato personalíssimo. Então, se houve o óbito das partes, evidentemente o contrato se encerra. Cumprimento do serviço ao advento do prazo. Então, veja, se você contratou para que a pessoa te preste um serviço, esse serviço foi prestado, então o contrato se encerra. Ou advento do prazo, o contrato vai durar por tanto tempo, durou esse tanto tempo, o contrato se encerra. Resilição unilateral mediante aviso prévio, que é o que a gente viu na hipótese do artigo 559, respeitando os prazos que os incisos vão trazer de acordo com as hipóteses que a situação concreta se encaixar. Advento do prazo de 4 anos, que a gente viu que é o máximo que a legislação permite. Impossibilidade de continuação por caso fortuito ou por força maior. Então, se não houver como continuar o contrato, ele também se encerra. E, por fim, rescisão por culpa das partes. Aí, nesse caso, também não tem como continuar o contrato. Ok? Era o que eu queria falar sobre hoje. Antes de encerrar, continuo o convite para que vocês nos auxiliem na divulgação dos vídeos. E a gente se encontra na próxima aula. Muito obrigado e até lá.